Shalom, shalom, bom dia. Vamos ao 6º dia, né, desse propósito. Eu espero em Deus que você esteja sendo ministrado, que o Senhor esteja alinhando coisas na sua vida, na sua casa, na sua família, e que você esteja sendo realmente preparado, né, preparada para esse novo tempo, né, que o Senhor está nos conduzindo. Faltam poucos dias, irmãos, daqui 5 dias, né? E algumas horas a gente entra no ano novo bíblico, aleluia. Já encerramos, né, o inverno, já começamos a primavera. E eu louvo a Deus porque o Senhor tem investido em nós, né, irmãos? O Senhor tem nos guardado, tem nos protegido e tem nos liberado para avançar, né? Avançar em santidade, avançar em renúncia, avançar em busca, avançar em oração, avançar em leitura da palavra, avançar em jejuns, e por isso nós avançaremos em outras coisas, né? É o fundamento que segura as estruturas, né? Que o Senhor quer edificar através da minha vida e através da sua vida, amém? Bom, hoje a gente vai começar por um texto que parece lição de escola dominical para criança. Eu confesso que eu comecei a dar uma olhada aqui e eu fui puxar na minha memória. E eu não lembro, irmãos, de verdade, se você lembra, me fala. Mas eu não lembro de ver pregações, ministrações falando acerca desse texto. Mas eu lembro que eu usava muito ele quando eu era a tia da escola dominical, né? E a tia do ministério infantil. Você tá com sua Bíblia aí e já tá curioso, né? abre aí em Provérbios 6. Provérbios, capítulo 6. E a gente vai ler o versículo 6, o versículo 7 e o versículo 8. Que diz assim: vai ter com a formiga seu preguiçoso. Considere seus caminhos e seja sábio. Ela não tem chefe. A formiga não tem chefe, não tem fiscal e nem regente. Contudo, provê comida no verão e ajunta seus suprimentos no tempo da colheita. Bom, aqui tem um texto, né? A gente se depara com um texto onde Salomão nos compara a algo quase que insignificante, né, irmãos? Nos compara a formigas. Eu não sei aí como é que é pra você, mas a gente não tem uma visão muito boa da formiga, não é verdade? Quando a gente vê formiga na casa, o que a gente já faz? Já vai com veneninho lá, né? Pra acabar com elas. Mas aqui Salomão, ele não nos compara, né, a formiga no sentido de nos diminuir ou de nos menosprezar. Mas ele nos compara a formiga para trazer um paralelo, uma comparação de como deveria ser a nossa conduta. Por quê? Ele fala que a formiga, ela é diligente, né? Ela é preocupada com o futuro, mesmo que ela não tenha chefe, né? Ela não tem alguém ali mandando o que tem que fazer. Ela trabalha com a visão de futuro, porque ela está juntando para o inverno, né? Ela já tem a consciência de que o inverno é um tempo mais escasso, então ela já se prepara para ela não passar apuro na estação que é mais difícil, e ela aproveita o tempo da colheita para se preparar. Então a gente tá aí, né? A gente já tá na primavera, né? Daqui 3 meses a gente tá no verão. Então a formiga nos dá esse entendimento de que nós temos que aproveitar essas estações que são fortes, que são estações de colheita, para nos preparar, para nos guardar para o inverno. Mas o que eu quero realmente trazer hoje, né, com esse estudo, é que a formiga, ela tem uma sabedoria prática que a gente, na maioria das vezes, nós ignoramos. Ela é prática, irmãos. Ela faz o que tem que ser feito. Então, vamos lá, chegou no tempo oportuno, ela já sabe o que ela tem que fazer. Ela já sabe que é naquele tempo que ela tem que se preparar, é naquele tempo que ela tem que conduzir uma situação,
né, para que ela passe todo o ano bem. E essa diligência é algo que eu e você deveríamos ter. A diligência de falar assim, bom, agora é tempo disso e eu preciso fazer isso. Porque assim como aqui fala que ela guarda, né, que ela guarda para uma estação onde não tem colheita, nós, dentro das estações, nós passamos por isso também, irmãos. Um tempo onde, vamos colocar, não vamos nem colocar dentro das estações, vamos colocar dentro do natural. A gente não sabe que janeiro e fevereiro e até março, assim, é um tempo difícil? A gente sabe ou não sabe, irmãos? Que é um tempo de impostos, é um tempo de material escolar, é um tempo onde o povo gastou tudo com festa. A gente sabe. Mas vamos lá, quantos de nós nos preparamos para esse tempo? Eu sei que o foco aqui é levar questões espirituais, né? E a gente vai entrar nisso, mas eu quero aproveitar essa deixa. A gente não tem a diligência de olhar e falar assim, eu preciso guardar aquilo que é necessário. A gente vê quando Deus começa a nos abundar, a gente simplesmente esbanja, porque tem, né? E depois a gente passa os apuros, porque Deus não dá, queridos, mas o mundo natural, ele se envolve com o mundo espiritual. Então, quando chega no outono e no inverno, principalmente no inverno, é um tempo onde é tudo mais restrito, né? Mas o Senhor nos deu com abundância para que a gente não passasse dificuldades nesse tempo que é mais restrito, né? A gente passa por falta de diligência. Mas a formiga, quando Salomão fala acerca da formiga, ele fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E aqui, queridos, eu quero trazer um alerta para a preguiça espiritual. Na verdade, irmãos, eu não sei quanto tempo você tem de cristão, mas os mais antigos, né? Porque esse canal é bem voltado para crente mesmo, né? Então eu acredito que todo mundo que tá aqui é cristão. Os mais antigos vão saber disso. Queridos, eu sou do tempo da escola dominical, né? Então, talvez você fale assim, ainda eu vou para a escola dominical. Eu não, há muito tempo eu não vou para a escola dominical. Mas eu sou do tempo da escola. Então, como que era a escola? Nós tínhamos a revistinha, né? Cada ministério, cada igreja tem a sua lá, né? A sua forma de atuação. Mas na revistinha tinha a aula do domingo. E na revistinha tinha as tarefas da semana, pelo menos na que eu usava, né? Que era da gráfica Aleluia. Então, tinha as tarefinhas, tinha a leitura bíblica, eu acho que não tem nem uma revistinha mais, também eu vou mostrar pra vocês. Tinha as leituras bíblicas que a gente tinha que marcar um xizinho ali, que leu, né? Segunda, terça, quarta. As orações. E isso para nós, irmãos, era algo natural, cotidiano. Assim, fazia parte da nossa trajetória. E vamos lá, todo mundo trabalhava, né? No meu caso, na época eu tinha criança pequena, né? Tinha 2, depois tinha 3, né? Não se preocupa não, irmãos, mexendo e fala assim, o que tá acontecendo? É minha cachorra dormindo ali, ó. Então a gente tinha as nossas tarefas, a gente tinha as nossas obrigações, a gente tinha os lazeres, a gente tinha culto, né? E era culto, irmão. A gente tinha a escola dominical no domingo. Dificilmente eu saía da igreja antes das 11h30, meio-dia. Era até uma briga, né? Porque a gente saía muito tarde. À noite tinha culto. Na segunda-feira não tinha nada. Às vezes tinha reunião, mas na maioria das vezes não tinha nada. Na terça nós tínhamos culto de oração. Na quarta a gente tinha culto tarde da bênção. Na quinta tinha culto de libertação. Na sexta não tinha nada. No sábado tinha culto e no domingo tinha culto. E eu particularmente, eu ia em todos. Então, nós realmente atuávamos e aquilo era muito normal no nosso meio, né? Eu não lembro de pastor cobrando, por que não veio, tem não sei quantos dias que você não vem na igreja, ou o pastor cobrando porque tinha que orar, sabe? Ou cobrando porque tinha que ler a Bíblia. Eu não tenho essa lembrança, porque era algo natural no meio da igreja, né? Era natural a gente conversar sobre o que tinha lido. Era natural terminar o culto
e a gente ir lá pro fundo e orar e ficar orando até meia-noite, sem ninguém pedir, né? Era algo natural no meio da comunidade. E hoje é totalmente diferente, irmãos. Ai, porque eu não tenho tempo. Eu não consigo entender. O dia continua tendo... Será que a gente não tem tempo? Ou a gente está se perdendo no tempo? Porque, vamos lá, eu tenho certeza que 99% das pessoas aqui assistindo agora, né, e os que assistirão depois, né, mas assistindo agora, a gente tem tempo pro Facebook, a gente tem tempo pro Instagram, a gente tem tempo com uma quantidade menor, mas tem tempo pro TikTok, a gente tem tempo para assistir televisão, a gente tem tempo para ficar em videozinhos bobos que não edificam. Mas quando se fala acerca de ter uma vida com Deus, nós não temos tempo. Será que nós não temos tempo mesmo? Ou nós somos tomados por essa preguiça espiritual, por essa procrastinação? Sabe? Será que nós não temos tempo? Ou nós estamos perdendo o temor e o amor ao Senhor? Porque vamos lá, queridos. Quem é que você já se apaixonou? Diga aí eu. A gente investia tempo para estar com a pessoa, para conhecer a pessoa. É assim ou não é? E hoje nós dizemos que amamos o Senhor, que queremos servir o Senhor, mas nós não queremos mais investir tempo em conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Porque todo conhecimento que nós tivermos acerca do Senhor, ele é pequeno diante de quem o Senhor é. Porque o Senhor é infinitamente maior do que toda a nossa base de conhecimento. Mas nós temos deixado a negligência tomar conta do nosso coração. E por causa da negligência, de não conhecer os princípios, de não conhecer a palavra, de não conhecer o Senhor, a gente volta lá para o segundo vídeo, né? Tem se tomado conta da igreja espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Queridos, como eu tenho visto igrejas que eles chamam de candombleias, eu fico chocada, eu fico entristecida com isso. Mas por quê? Porque os moveres não são moveres cristãos. Os moveres são bem ligados às religiões africanas. E muitos estão ali e se envolvem com isso, mas não tem o zelo que tem das roupas, das rodas, dos cânticos. Não tem esse mesmo zelo pela palavra. Não tem esse mesmo zelo em conhecer o Senhor. Não tem esse mesmo zelo em buscar a face do Senhor. A face verdadeira, queridos, de parar de meninice. De amadurecer, sabe, na fé cristã, de amadurecer na palavra, no trato, nos frutos do Espírito, na manifestação do fruto do Espírito, que tem que estar incluído o amor, a fé, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, a longanimidade, né? Que o amor, né? Que tem que tem que ser manifesto essas coisas. E nós hoje não estamos nos preocupando tanto em manifestar o fruto do Espírito, como nós nos preocupamos em manifestar o dom. Daí talvez você fale assim, mas esse tipo de ministério não tem nada a ver comigo. Eu sou do profético. Mas como que tá o profético no contexto geral, irmãos? Não tô falando de todos, amém? Assim como as igrejas pentecostais e neopentecostais, eu não tô falando no contexto geral, né? Eu estou dizendo o que está acontecendo. O que nós temos visto no dia de hoje no profético? O que as pessoas estão procurando? Elas estão procurando mesmo, porque, queridos, o profético vem do profeta. E o que o profeta faz? Profetiza? Não, irmãos. Quem profetiza é quem tem o dom de profecia. O profeta alinha os fundamentos. O apóstolo estabelece os fundamentos e o profeta leva a igreja a andar dentro dos fundamentos estabelecidos. Você consegue entender isso? E o que nós temos visto dentro desse profético? Nós temos visto pessoas preocupadas com a pena do anjo. A gente tem visto pessoas preocupadas com o seu nome espiritual. A gente tem visto pessoas preocupadas com as dimensões celestiais. A gente tem visto...
Elas têm gastado com as armas, com as espadas e barará e tanta coisa aí que tá acontecendo, que só o sangue de Jesus. Elas estão gastando as suas forças numa outra vertente da candomblé. E não em conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Numa vida diária, cotidiana, prática. Por quê, queridos? É mais fácil eu viver essas loucuras espirituais do que eu ir para o Senhor, sabe? Verdadeiramente, reconhecendo, né, que tem áreas da minha vida que precisam ser tratadas, reconhecendo que vocês não são maiores do que eu e nem eu maior do que vocês, nós somos diferentes e atuamos em áreas diferentes e nós acrescentamos, vivendo uma vida comum do cristianismo. A preguiça espiritual tem nos levado a sensações. A preguiça espiritual tem nos tirado da leitura. A preguiça espiritual tem feito com que a gente não tenha uma vida de oração, uma vida de busca verdadeira, uma vida de intercessão. Hoje eu falava com a Dulce pela manhã, né? Ela me perguntando algumas coisas do devocional. E eu falando com ela, né? Ela falou, mas é porque lá no devocional tem uns topzinhos de oração. Por que tem? Eu falei, porque eu vejo as pessoas hoje, a sua oração está respaldada em si mesmo. E as pessoas não sabem pelo que orar. Queridos, nós temos muito o que fazer em oração. Muito. Olha o nível de violência, olha o nível de escassez, de miséria, olha o nível de aprisionamento de mente, olha o nível de mortes, de assassinatos, de violência. É só você olhar ao seu redor. Sabe, se você falar assim, eu não sei pelo que interceder, é porque você não está olhando ao seu redor. Você está olhando só para si, daí você só intercede por você mesmo. Então a preguiça, essa preguiça espiritual, ela está nos levando ao humanismo, a ter a mim mesmo como centro de todas as coisas. E isso não é o propósito de Deus, queridos. Isso não é o projeto. A Bíblia diz que é dando que se recebe. Aonde está o eu dar? Vamos lá. Jó estava no período mais terrível da sua vida. Ele tinha perdido tudo. Ao ponto de falar assim, olha, isso aqui não dá para viver mais não. Ao ponto da esposa falar assim, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Chega com isso, não tem saída para isso. Aonde que Jó encontrou a vitória? No dando que se recebe. Quando ele intercedia pelos seus amigos, ele encontrou a vitória. Ele resolveu dar e daí ele recebeu. Mas nós queremos quebrar esses princípios, queridos. Nós não queremos mais dar, nós não queremos servir. E a gente coloca um monte de desculpa. Um monte de desculpa. Porque o pastor tem a sua equipe, não tem o que eu fazer aqui, irmãos. É porque nós colocamos o servir ao Senhor no alto escalão. Eu duvido se chegar lá, seu pastor, e falar assim, pastor, posso lavar a calçada da igreja aqui? Posso lavar os banheiros? Eu duvido que ele vai falar não. Pastor, eu quero fazer um propósito aqui de limpar a igreja, não sei quantos dias. Queridos, é porque nós queremos nascer gigante, nascer grande. Nós não queremos os princípios básicos do servir. Do servir, sabe? Do amado, ir para o ministério infantil, cortar papel. A gente não entende mais isso como servir a igreja, servir os irmãos, porque a preguiça espiritual, ela tem nos tirado das coisas simples e nos colocado nas grandiosidades. E o que nós temos visto, irmãos, nesse tempo? Uma igreja despreparada, e daí é uma igreja que começa com a unção do papagaio, né? Porque ela só repete aquilo que escuta os outros falando. Irmãos, um dia eu comprei um curso. Vou contar isso pra vocês. Mas não vou contar quem foi, não. Eu comprei um curso. Ok. Quando eu sentei assim na cama pra fazer a primeira aula, o apóstolo Éder me mandou uma mensagem, nem lembro do que era. Perguntando alguma coisa, ou falando alguma coisa, não lembro o que era. Isso faz um tempo já. E a hora que ele falou comigo, eu falei, nossa, porque eu não gosto de fazer nada sem o conhecimento e a bênção dele, né? Eu falei, nossa, eu não falei com a P. Daí eu aproveitei, falei, P, eu comprei um curso assim, de fulano. Ele falou pra mim assim, toma cuidado.
Falei, não, Pedro, eu expliquei pra ele o curso. Ele, tá, eu entendi, mas você gastou seu dinheiro à toa. Falei, por quê? Porque o que essa pessoa fala, basta você colocar no Google que tá lá. Queridos, eu fiquei muito indignada. Não com ele, tá? E daí, eu tinha pausado, né, a aula. Daí eu fui. Essa pessoa falou uma frase. E eu peguei a frase dela e coloquei no Google. E apareceu o texto todinho que ela tava ministrando. Cobrando caríssimo cursos. Caríssimo. Eu não vou dizer, queridos, que nós não seremos inspirados uns pelos outros. Porque nós somos um corpo, amém? Então é natural que a revelação, que dentro da revelação que Deus me dá, você receba outro. E eu receba a revelação dentro da revelação de outra pessoa. Isso pra mim é totalmente normal e natural. Eu estou dizendo de uma geração papagaio, que só copia e cola. Porque não tem mais vida, não tem mais profundidade, não quer mais servir, não quer mais galgar o caminho. Ela quer aquilo que é pronto, porque galgar o caminho leva tempo, irmãos. Irmãos, entre a palavra que eu seria pastora e eu ser pastora, eu acho que demorou uns 20 anos. Eu ser separada pro pastoreio, né? Eu acho que demorou uns 20 anos. Por que demorou tudo isso? Porque Deus estava trabalhando. Porque era necessário que o Senhor me desse estrutura para carregar aquela unção. Para que eu não fosse uma vergonha para o reino, para que eu não retrocedesse, para que eu não criasse uma egrégora com sofismas. O Senhor precisava quebrar estruturas, o Senhor precisava trabalhar. Entende? Mas a preguiça espiritual está nos levando a pular etapas. Porque o processo dá trabalho. E eu não quero o processo, eu quero o resultado. Eu quero o resultado da profeta Andréia, eu quero o resultado do profeta tal, eu quero o resultado do apóstolo tal, eu quero o resultado, eu quero ser como ele. Mas eu não quero a caminhada que ele teve para chegar naquele lugar. E daí a gente tá vendo um povo despreparado que fala coisas horrendas. Horrendas, irmãos, horrendas. Tem uma pessoa aí pregando que Jesus, que Maria não era virgem, que Jesus era filho de Maria e José e que eles tiveram relação sexual antes do casamento. Queridos, essa pessoa fala isso em mentorias e cursos e cobra caríssimo. Caríssimo. E as pessoas pagam. E por que as pessoas pagam, queridos? Porque as pessoas estão vazias de conhecimento, de palavra, de entendimento, de busca, de Bíblia. As pessoas estão vazias. Mas daí elas não estão se enchendo da verdade de Deus. Elas estão se enchendo do que um monte de gente derrama. Então o conselho de Salomão para nós é: vai ter com a formiga preguiçoso. Porque nós precisamos ter uma vida, queridos, ativa no Senhor. Eu preciso ser ativo no Senhor. Queridos, eu não vejo problema, né? Se vocês olharem aqui, só aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 livros. Só aqui do meu lado, que são os livros que eu mais estou usando agora. E Bíblia eu tenho 2, 3, 4 Bíblias. 5 Bíblias, só aqui. Só nesse espaçozinho aqui. Fora o que tá ali atrás no móvel, fora o que tá lá fora na estante. As pessoas não querem mais isso. Isso dá trabalho, irmãos. Mas vamos voltar ao começo desse propósito. Nós estamos falando de um mapear das trevas. Será que quando as trevas tentar vir contra mim, dentro desse mapeamento, eles vão encontrar Bíblia ou eles vão encontrar uma vida preguiçosa espiritualmente falando? Queridos, alguém que tem uma vida preguiçosa espiritualmente falando, facilmente ela é enganada. Facilmente. Queridos, eu tenho um hábito de anotar, sabe? Também tenho o hábito de esquecer onde eu anotei. Mas eu anoto muito. E eu não descarto assim de cara tudo o que eu ouço.
Mas se eu ouço algo que eu nunca ouvi, eu anoto. Então aquilo ali fica em stand-by, ali fica... Daí eu vou estudar. E eu quero ver os fundamentos. E eu sempre fui assim. Quando eu me converti, minha primeira Bíblia que eu ganhei, uma Bibliazinha assim, ó. Aquela pretinha de zíper. Eu vim da igreja romana, né? Então, quando eu me converti, eu escutei uma pregação falando que Pedro era casado. Irmãos, eu levei um choque. Falei, não, Pedro não era casado. Por quê? Porque não estudava a Bíblia. E a gente tinha um entendimento muito raso, porque eu nunca fui uma católica decente. Mas de que Pedro foi o primeiro papa. Papa não casa, então Pedro não tinha sogra. E eu lembro que eu não tinha caneta naquele momento. Peguei uma caneta emprestada da vizinha ali e escrevi no cantinho da Bíblia assim, Pedro casado, e coloquei uma interrogação. Na época não tinha internet, queridos, não tinha computador, não tinha nada. Eu não tinha livro. Tava começando, era novinha na fé. O que eu fui fazer? Ler Bíblia. Conversar com o pastor Oswaldo, que era um ancião já, ainda, né? Na época era presbítero Oswaldo. Para ele me ensinar. Me ensina isso aqui. E ele com a maior paciência me ensinando, me explicando. Hoje nós vemos uma geração preguiçosa, e essa geração é preguiçosa até para mastigar aquilo que vem de alimento espiritual. Aquilo que vem engole. E está se levantando um povo totalmente despreparado ou preparado pelas trevas. E isso precisa parar em nós, irmãos. Eu não estou aqui para apontar o A, o B ou o C. Eu estou dizendo que em mim e em você que está tendo essa informação, isso precisa parar em nós. Nós precisamos ser responsáveis tanto pela nossa vida espiritual, como em levantar pessoas dentro das verdades da palavra de Deus. Outro texto que eu quero ler com vocês, que parece que está totalmente desconexo, né? Desse Provérbios, está em Hebreus, capítulo 10, versículo 9, que diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Querido, Jesus fez uma obra espetacular. O véu que separava, porque só o sacerdote, o sumo sacerdote, poderia estar na presença uma vez no ano, em um Quipur. Esse véu de separação, ele foi rasgado para nos dar acesso, para permitir que eu e você chegássemos no Senhor. Mas deixa eu te falar uma coisa, o Antigo Testamento, ele é sombra do Novo, ele aponta para algo. E não é à toa que o Senhor disse assim, olha, vocês agora estão revestidos, e vocês são reis e sacerdotes. Não é à toa, isso aqui não é só para nos dar moral, não, queridos, ou para afagar o nosso ego, ou para falar assim, o Senhor disse, né, eu sou alguma coisa. Não, queridos, é porque só o sacerdote podia estar na presença de Deus. Só que a preguiça espiritual, ela está nos impedindo de entrar na presença de Deus, mesmo com o véu rasgado. Porque vamos lá, irmãos, os princípios para entrar na presença de Deus foi ensinado aos sacerdotes. E eles não podem ser quebrados. Princípio não pode ser quebrado. E quais eram os princípios para entrar na presença de Deus? Tinha que se santificar. Tinha ou não tinha, irmãos? Tinha que ter vestes especiais. Tinha que ter o incensário que representa a oração. Tinha todo um protocolo para entrar. E a gente pensa hoje que porque o véu foi rasgado, eu posso simplesmente, do jeito que eu estou, entrar. Posso falar um negócio para você? Pode sim. Você pode entrar diante de Deus de qualquer forma. Só que todo sacerdote que entrou de qualquer forma diante do Senhor não foi para a vida, foi para a morte. Queridos, nós precisamos voltar a temer a Deus. E o temor vai me conduzir dentro desse processo de santificação. O temor vai me conduzir dentro desse processo de sair da procrastinação, de deixar tudo para amanhã, de sair da preguiça espiritual. Porque eu temo ao Senhor, eu vou ser atuante no Senhor. Porque o véu foi rasgado para que eu tenha vida, mas isso exige preparo, irmãos. Exige santidade, existe um nível de confiança, exige um nível de disciplina espiritual.
Sabe, quando a gente olha Provérbios fazendo um paralelo com Hebreus, a gente vê que a formiga, ela se antecipa para o inverno. Mas o cristão preparado se prepara para os tempos difíceis, que é a mesma coisa do inverno. A formiga trabalha com diligência. O cristão verdadeiro, ele trabalha dentro da disciplina espiritual, ele funciona dentro da disciplina espiritual. E eu não estou dizendo, queridos, do ser metódico, embora o ser metódico seja bom, eu não consigo ser. Se você consegue, glória a Deus, eu preciso aprender com você nisso. Mas é de ter uma disciplina de todos os dias, de alguma forma, estar se enchendo de Deus. Eu gostaria muito de ter disciplina de todo dia na mesma hora. Não tenho, eu não sou disciplinada a esse ponto. Mas todo dia eu busco o Senhor. Todos os dias. Então eu tenho a disciplina da minha forma, né? Mas você precisa encontrar uma forma de ser disciplinado espiritualmente. Você não pode deixar entrar dia, sair dia, entra dia, sai dia, e você vê que você não passa de um religioso. Que você faz as coisas totalmente no mecânico, sem vida, sem essência, sem verdade de Deus. Sem conhecer o que o Senhor quer. Sabe? Sem ter discernimento do que é e do que não é. Em Provérbios, a formiga não depende de ordens. E o cristão preparado, queridos, não pode estar dependendo de ordens para ter o básico cristão. Vai ter coisas, agora colocando como igreja, que é o pastor que tem que delegar. Ou abençoar e autorizar. E eu entendo isso. Como pastor, eu entendo isso. Mas a sua vida cotidiana com o Senhor não pode depender, queridos, do pastor. Ah, se o pastor não colocou um propósito, eu não vou fazer, queridos. Em nome de Jesus. Nós não estamos falando de reuniões naturais, nós estamos falando de uma caminhada para a eternidade. Você não pode brincar assim com a sua caminhada que vai te conduzir ao céu ou ao inferno. Você não pode ser relapso com isso a esse ponto de depender de segundos, terceiros e quartas pessoas para te dar corda, para você fazer o básico cristão. Isso é muito sério, irmãos. Porque nós estamos dizendo que acreditamos no céu e na volta de Jesus, mas nós vivemos como se isso aqui fosse eterno. Ai, eu quase não jejuo, porque o meu pastor quase não marca jejum. E precisa, irmãos. Tem momentos, sim, que a igreja vai colocar como um propósito geral. Mas o seu dia a dia, as suas debilidades, as suas fraquezas, você quem sabe. É você que sabe o que você precisa mortificar. É você que sabe, queridos. O pastor pode te orientar, pode te ajudar, pode te ensinar. Mas ele não pode e não deve fazer por você e nem ficar te ordenando para que você faça o básico. Em Provérbios 6, a formiga junta no tempo certo. E o cristão preparado de Hebreus 10, ele busca Deus no tempo correto. Debaixo de uma graça. Da graça imerecida. Ele busca com verdade. Queridos, Jesus abriu o caminho. Ontem ou antes de ontem, não sei, nós falamos da porta. Jesus abriu essa porta, ele abriu o caminho. Mas ele não anda nesse caminho por nós. É responsabilidade nossa andarmos nesse caminho. Nós precisamos ser diligentes e andar nesse caminho com ousadia para que a gente possa entrar verdadeiramente, irmãos, no Santo dos Santos. Você consegue... Esse texto de Hebreus fala sobre... Tendo, pois, irmãos, ousadia. Ousadia. Você consegue olhar para uma pessoa ousada e falar que ela é preguiçosa? Não combina, né? Não casa. Não casa. O ousado é aquele que vai. Ele vai. Ele faz o que tem que ser feito. Ele tem coragem para fazer, para se posicionar. Ele se prepara. Sabe? E nós precisamos, irmãos, viver dentro disso. Nós precisamos buscar isso. Nós precisamos sair dessa preguiça espiritual para estarmos face a face com o Senhor, para rompermos as estruturas. Queridos, quando fala aqui do Santo dos Santos,
está se referindo ao tabernáculo lá atrás. Para eu chegar no Santo dos Santos, eu tenho que vencer a carnalidade do pátio externo, do átrio. Eu preciso vencer a carnalidade. O átrio é um lugar onde o animal aparece para a morte. Eu preciso levar minha natureza carnal, animal, demoníaca para a cruz, queridos. Eu preciso adentrar no lugar santo, aonde tem alimento puro, pão, que representa o próprio Cristo. Onde eu passei ali pelas colunas dos 5 ministérios. Aonde a fumaça está ali, a oração está ali sendo gerada, onde tem a manifestação dos 7 Espíritos de Deus. Essas coisas do lugar santo não é mais para o crente carnal, irmãos. É para quem está no caminho de entrar face a face. A preguiça, querido, só me paralisa. Às vezes a gente vê irmãos, fala assim, eu tô muito paralisado, eu fui paralisado. Você foi paralisado pelo quê? Você foi paralisado por algo que você desconhece, por uma enfermidade? Ou você foi paralisado pela preguiça, porque você parou a caminhada e daí todo o seu ser se acostumou a viver uma vida medíocre diante do Senhor? Você está paralisado por quê? Você está paralisado pelos seus antepassados? Sai da preguiça espiritual que você sai dessa paralisia. Você está paralisado pelos demônios? Sai da preguiça espiritual. Sai do cativeiro. Mas não tem ninguém que me ajude. Irmãos, deixa eu falar um negócio pra vocês. A igreja só ajuda mesmo quem tem que sair. Olha pra Lázaro. Lázaro estava morto, todo atado. Todo atado. E Jesus foi lá e falou assim, tira a pedra. Esse tirar a pedra, queridos, tem cristãos por toda a face do mundo orando pela igreja. É porque às vezes nós queremos ouvir fisicamente, porque a gente quer saber que Deus comigo, irmãos, sai disso. É a sua vida. O Senhor coloca diante de você a bênção e a maldição, escolhe e anda nela. Todo dia tem alguém orando pela igreja, irmãos. Para a igreja ser avivada, para a igreja ser ativada, para a igreja fluir, para a igreja crescer. Você não é igreja, não? Então alguém está tirando a pedra. Em seguida, Jesus dá uma palavra, lança uma voz, Lázaro, sai para fora. Lázaro poderia ter gritado lá de dentro, Senhor, não dá, aqui dentro é escuro, eu tô todo amarrado, manda alguém. Querido, Jesus não mandou ninguém e não foi lá. Lázaro, todo amarrado, teve que vir para fora. Porque se ele fosse um preguiçoso, ele teria morrido novamente, mesmo o mestre falando com ele. Depois que ele saiu, o Senhor fala, desata-o. Queridos, não se preocupa não. Quando você decidir, o Senhor vai enviar pessoas para te desatar. Mas o desata-o é para quem já está em movimento. Lázaro estava se movimentando, ele não estava parado lá dentro. Ele já estava em movimento. Faça algo. Você precisa se movimentar espiritualmente, você precisa buscar o Senhor, você precisa ter força. Mas eu não consigo. Quem te falou isso? Quem colocou essa mentira na sua cabeça? Que você não consegue. Se você não conseguir é uma verdade, então a Bíblia é uma mentira. Porque a Bíblia diz que tudo eu posso. Tudo você pode. Posso todas as coisas. Porque a força não vem de mim, é em Cristo que me fortalece. Nós precisamos sondar os nossos pensamentos, irmãos. Porque grande parte desses pensamentos, eles não são bíblicos. Eles são doutrinas de demônios. Que o Senhor hoje encha o seu coração de coragem para sair deste lugar. Para sair deste lugar da preguiça, da paralisia, da procrastinação. E que você caminhe com diligência, que você caminhe com santidade, que você caminhe com verdade. Nós temos um alvo, irmãos. E nesse alvo, para chegar no alvo, a gente tem que estar em movimento. Vamos orar? Hoje, nossa 6ª oração. E eu quero orar com você. Vamos, irmãos.
Você está pronto para isso? Você está disposto a isso? Você realmente quer viver isso? Então vamos orar. Pai, eu sei que o Senhor é um Deus de misericórdia. Eu sei que o Senhor é a fonte verdadeira de toda sabedoria. E hoje, Deus, eu me coloco diante do Senhor com humildade e com temor, reconhecendo mais uma vez, Senhor, as minhas fraquezas e a minha total dependência do Senhor. A tua palavra diz, como nós já lemos, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os teus caminhos e ser sábio. O Senhor nos dá ordem para olharmos para os caminhos que estamos trilhando e termos sabedoria dentro dessa caminhada. Por isso, Pai, eu clamo a Ti, em nome de Jesus, Senhor, eu clamo ao Senhor nesta manhã, neste dia. Livra-me, Senhor, da preguiça espiritual, arranca-me, ajuda-me, Senhor, sair deste lugar de procrastinação, de paralisia espiritual. Pai, porque este lugar me afasta do Teu propósito e eu não quero mais adiar em ter uma vida de obediência, nem deixar para depois o que o Teu Espírito me chama para fazer agora. Senhor, me ajuda a não deixar para depois aquilo que o Teu Espírito está me conduzindo a fazer agora. Ajuda-me, Senhor, a correr com perseverança a carreira que me foi proposta, olhando firmemente para Jesus, como diz em Hebreus 12. Dá-me foco quando a minha mente quiser divagar, Senhor. Revista a minha cabeça do capacete da salvação, para que o foco da salvação seja, Deus, totalmente ativo na minha mentalidade. Me dá disciplina, Deus, para quando eu quiser parar, me dá disciplina. E me dá constância quando os dias forem difíceis. Que eu não venha, Senhor, retroceder por causa das dificuldades diárias. Senhor, em nome de Jesus. Muito pelo contrário, que eu venha ter força e coragem, Senhor, para caminhar nessa carreira que o Senhor me propôs. Planta em mim, Senhor, um coração totalmente rendido ao Teu querer. Como o salmista disse no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim, Senhor, um espírito reto. Que eu não apenas fale sobre a intimidade contigo, Deus, mas que eu viva esta intimidade diariamente, com fome da Tua presença e com sede, Pai, da Tua voz. Ensina-me, Jesus, a amar o lugar secreto mais do que eu amo qualquer outra distração. E que a minha alegria esteja em buscar o Senhor de todo o meu coração. Como diz a Tua palavra, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Pai, eu não quero apenas passar pelo tempo, eu quero frutificar no tempo. Diga isso, irmãos. Eu não quero apenas passar pelo tempo, eu não quero apenas passar pela vida, eu não quero apenas passar pelos dias, eu quero frutificar, Senhor, neste tempo. Eu quero frutificar na minha vida, eu quero frutificar, Deus, em cada dia vivido. Eu quero ser achado fiel, Senhor, a Ti. Eu quero ser achado constante, eu quero ser achado, Senhor, alguém que não perdeu o amor. Alguém que não foi tomado, Senhor, pela cultura deste mundo. Eu quero ser encontrado em Ti, Senhor. Não como alguém que o coração esfriou, que a fé esfriou, Senhor, mas eu quero ser encontrado pelo Senhor fiel, leal, ativo em Ti, Pai, em nome de Jesus. Senhor, no nome de Jesus, aquele que abriu o caminho para o Santo dos Santos, eu oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe. Que você tenha um dia produtivo no Senhor, que o Senhor continue ministrando ao seu coração, que o Senhor continue falando, orientando, direcionando e que a sua vida não seja a vida do preguiçoso, mas seja uma vida também não do ativista, mas seja uma vida ativa no Senhor, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém? Shalom, shalom, que o Senhor abençoe você e abençoe sua casa, em nome de Jesus.